Vamos orar, vamos colocar de pé, irmãos. Nós não vamos orar pelo irmão, nós vamos orar por nós que vamos receber a mensagem. Amém. Deus, abre nossos corações. Senhor, nosso Deus, Pai amado, Santo de Israel, Jesus querido, abra-se o nosso entendimento, o nosso coração, Senhor, porque não tem palavra ruim, a palavra vindo de Ti é palavra boa, Senhor, mas que nós possamos entender, compreender, Senhor, e saber que neste lugar que nós estamos Te adorando, que nós estamos aqui, Senhor, agora o Teu servo está aqui, incumbindo, Senhor Jesus Cristo, de nessa noite nos trazer a palavra. Ele veio, Senhor, porque tem humildade no seu coração. Ele não olhou para o tamanho da igreja, ele não olhou para os membros que aqui congregam, mas ele está obedecendo o Teu ID, Senhor. Ele está aqui para pregar a Tua palavra. Encha o coração dele de virtude, encha ele de gozo, encha a sua alma de alegria, a ponto que ele transborde na igreja e a igreja possa se alimentar com a Tua palavra. Amém e amém, Jesus. Primeiros irmãos que do Senhor, amém. Uma alegria muito grande estar aqui. É a terceira vez que eu venho aqui, a minha esposa era gestante, a última vez que eu vim, agora minha filha aqui está presente, é uma alegria muito grande. E eu tenho muito carinho pelos irmãos, amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel 10, versículo... Glória a Deus. Versículo número 27, amém? Capítulo 10. Perdão, capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Isso. Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, beijou e disse: faça isso porque o Senhor ungiu você, para ser o líder de Israel, seu povo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu confesso aos irmãos que eu comecei a ler o livro de 1 Samuel para trazer uma mensagem, e a minha ideia inicial era falar sobre Davi, né? Mas Deus me conduziu para falar sobre Saul. Porque muito se fala sobre Saul da sua parte negativa, mas eu li dentro desse livro, vi muitas mensagens espirituais de ensinamento que Saul nos ensina, tanto uma parte boa como uma parte ruim. O rei Saul, ele, ao contrário de Davi, ele veio de uma linhagem de um homem de bens, Quins era o nome do pai dele. Ele era um homem de beleza física acima de todo o povo de Israel. Era o homem mais alto de todo Israel. O homem mais alto daquela raça israelita, ele ficava aos seus ombros. Então ele era um homem separado por Deus desde a aparência. Samuel já estava velho, né? Era um juiz, o último juiz que a terra de Israel teve, né? Então o povo se temeu e perdeu a confiança em Deus, e disse que Samuel já estava idoso, que seus filhos já não eram boas pessoas, eram corruptos, e o povo queria um rei como as outras nações. E aquilo entristeceu o coração de Deus, porque Deus, ele era o rei daquela nação. Imagina, irmãos, tantos problemas que temos hoje na política. Imagina ser governado pelo próprio Deus, a perfeição que era. Mas o povo optou pelo rei. Nosso Deus é misericordioso. Ele alertou o primeiro povo de todas as consequências que ele teria se tivesse um rei. Mas o povo, naquela cegueira, né, irmãos, concedeu um rei, e Deus escolheu esse homem separado, que era Saul, ungido do Senhor. E o que mais me intriga em Saul, que quando ele é ungido, ele teve algumas características que Davi, que é muito curioso, não teve. Que diz que quando ele foi ungido e fez os procedimentos que Samuel pediu para ele, ele se encheu do Espírito Santo. E o Espírito Santo tomou aquele homem de tal maneira que Deus quebrou o protocolo na vida dele. Que ele estava com os profetas e ele começou a profetizar. Que é uma coisa que a gente não vê no Velho Testamento, irmãos, em questão de um rei profetizando, né, sobre o povo. Tamanha comunhão desse homem com Deus, separado, de boa aparência, guerreiro. Quando ele
ungido rei de Israel, aquele povo no início não teve respeito, algumas pessoas não tiveram respeito por ele, mas Deus honrou tanto esse homem que ele foi um homem que unificou o povo, as tribos de Israel. Ele foi um homem que, de uma nação que não tinha tecnologia, nação de pastores, com pouca instrumentária de guerra, porque quem ganhava as batalhas era Deus, e não só tecnologia. As nações estavam muito mais avançadas naquela época, com bronze, com ferro, com coisas que para a guerra era muito importante, né? E aí não era a situação que Israel tinha naquela época, mas com Saul e Deus ao seu lado, esse homem transformou a nação de Israel e as suas tribos numa nação riquíssima, temida pelos inimigos. É um homem que Deus amava muito, que Deus fez aquela nação. Eu não sei por certo quanto tempo durou o reinado de Saul, mas a Bíblia dá a entender que foi um reinado próspero, um reinado grande, que Deus honrava aquele homem, né? E aí a gente vê como a obediência a Deus, antes de Saul errar, imagina quão amado era esse homem pelo Senhor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas o modo que Deus honrou Saul antes dos seus erros era uma coisa inacreditável. Não sei se muitos irmãos sabem que Jesus descende da linhagem de Davi, que é de Judá, da tribo de Judá. Por isso leão, irmãos. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas vocês sabiam que se, caso Saul não tivesse errado, estivesse nos caminhos do Senhor, Jesus ia vir da linhagem de Benjamim, que é a tribo de Saul. Saul, ele era um homem que até então, quando ele recebeu a unção de Deus, ele era um homem humilde, era pequeno sobre os seus olhos, porque ele veio da menor tribo de Israel, mesmo sendo de uma família abastada, ele era da menor tribo. Era a tribo de menor, pela minha Bíblia, talvez de menor importância das tribos, a menor família de todas, e Deus escolheu esse homem separado, né? O que eu venho trazer aos irmãos aí é que esse homem foi honrado pelo Senhor. Então, muitas vezes somos honrados pelo Senhor e não valorizamos, e Deus não se escarnece, irmãos. Então eu trouxe quem era Saul para os irmãos, pessoa de Deus, honrada e cheia de Espírito Santo. Então eu vou trazer também o que sua desobediência causou a Saul, que perdeu, imagina, o reinado eterno, que Deus prometeu para Davi que o seu reinado duraria para sempre. Vai durar, irmãos, é a promessa bíblica, porque o último da linhagem de Davi é Cristo, e ele vai reinar sobre todos sempre, como o irmão falou. Amém? Amém. Saul, infelizmente, ele começa a se tomar pela soberba e acreditar que ele é autossuficiente, ele se afasta do Senhor. Então, seu primeiro erro foi, ele ganhou várias batalhas, Israel estava ganhando todas, era um povo temido, e Deus ele tinha uma inimizade com o povo, desde Números lá, desde Moisés, os amalequitas, povo cruel. Alguns historiadores dizem que esse povo cometia canibalismo. Eu trago para os irmãos que é um estudo extra-bíblico, né? Então, uma teoria, mas diz que era um povo cruel, um povo mau, um povo de saqueadores, e Deus tinha inimizade, porque foi o primeiro povo a não ter inimizade com o povo de Israel, né? A combater o povo de Israel e não mostrar bondade. Então, Deus ele queria eliminar esse povo. Deus tinha uma inimizade total, era um povo que Deus desprezava. E Saul, ele cumpre essa lei de Deus, né? Só que de uma maneira incompleta, porque Deus ele queria que todos os amalequitas, além de mortos, seus bens, dependente se era bom, se era ruim, era para ser destruído, os objetos, tudo daquele povo devia acabar, aquele povo devia ser excluído da face da terra. Mas Saul ele comete a primeira desobediência, ele prende o rei dessa nação e o mantém vivo, e os itens de melhor qualidade, ele só queimou, destruiu o que tinha menos valor.
o que não importava, e ele pegou aquilo daquela nação para enriquecer. Só que Deus deu uma ordem para ele. Na visão humana, o que ele fez seria um despojo de guerra muito bom. Eu acredito que a nação de Israel ganhou grande riqueza com aquilo, mas não ganhou a bênção de Deus. E esse foi o primeiro erro de Saul, que ele tira a comunhão de Deus, que Samuel, ele sofria, irmãos. O profeta de Deus sofre. Ele chegava a Saul, ele tinha um certo, pelo que a Bíblia fala, um certo apreço por Saul. Ele amava Saul, mas Deus estava acima, né, de Saul na vida de Samuel. Samuel, ele vem falar com esse rei, né, irmãos, que é Saul, e fala com ele por que ele desobedeceu a lei de Deus, e que Deus, com tamanha tristeza, tamanho desgosto, a Bíblia diz que Deus, ele se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Imagina a tristeza, né, do coração de Deus, aquele homem separado que foi para ser a nação, que foi o homem escolhido talvez para sua linhagem vir o Messias, né? E nessa parte mostra, irmãos, eu acredito que mostra que o plano de Deus, todo mundo tem um plano de Deus em suas vidas, mas os únicos que podem interromper esse plano de Deus somos nós mesmos. O que ocorreu com Saul, independente do plano que Deus tem em nossas vidas, todos nós temos um plano. Então a desobediência, irmãos, traz consequências graves. Às vezes a gente talvez ache que é um erro pequeno. Saul, acredito que achou que era um erro pequeno, que ele tentou persuadir Samuel com uma religiosidade. Não, mas vamos fazer um sacrifício juntos, vamos interceder por Deus. Mas Deus, como a irmã falou ali no Salmo 101, e também em Jeremias, fala, Deus sonda os corações. Ele sabia que aquela intenção era enganosa, que não era sincera. Então, muitas vezes erramos nisso, irmãos. Às vezes nós desobedecemos a Deus e viemos acarretar, não, mas quem sabe eu vou num culto, quem sabe eu vou na igreja, talvez até vou fazer uma caridade com uma pessoa. Isso é muito bom, mas eu advirto, e a palavra adverte que os nossos corações é sondado por Deus. Então Deus, ninguém engana, irmãos. Glória a Deus. Deus, a Bíblia diz que Ele olha onde o homem não vê, Ele vê nas medulas, no coração do homem, Ele conhece a intenção. Então Deus ninguém engana. Um pregador que eu gosto muito, ele fala que o olhar de Deus é tridimensional, porque Ele olha a mente, o coração e o espírito, Ele vê as intenções, Ele vê os sentimentos. Então, às vezes é uma religiosidade que da nossa parte não vai convencer a Deus. Nós temos que realmente se arrepender. Um dos motivos que Saul perdeu isso foi porque Deus conheceu a intenção do coração dele. Então Deus levanta Davi. A Bíblia diz que Deus tinha rejeitado Saul, restituiu ele que viria alguém com o coração voltado a Deus, com um homem segundo o coração de Deus. Ele não sabia ainda quem era esse homem, né? Inclusive Samuel ainda acredito que não sabia, mas Deus já estava preparando uma pessoa para essa nova sucessão desse povo, né? Um homem que realmente temia a Deus. Então eu lendo esse livro eu quis transmitir para os irmãos. Primeiro transmitiu para mim, né? Que a Bíblia é uma espada de dois gumes. Essa advertência, né, irmãos? Que às vezes a gente quer fazer as coisas com a força do nosso braço e acaba desagradando a Deus, porque a gente vê humanamente mais lógico, mas o nosso Deus, ele está acima da lógica humana, ele está acima de qualquer perspectiva humana que a gente, na nossa visão, vai ser bom. Às vezes Deus nos livra de algumas coisas que a gente não compreende e na nossa visão é muito ruim, é triste, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que vai acontecer, Ele está fora do tempo. Quando a gente pensa em alguma coisa no futuro, Deus já está lá no nosso futuro. Ele já sabe o que é bom para nós. Glória a Deus, então essa é a primeira advertência que eu vejo ali na vida de Saul, que edifica a nossa vida, né? E nós temos esse aprendizado. Aleluia! Davi estava sendo preparado por Deus e Samuel, ele consegue, não, vamos sacrificar juntos,
e vamos orar ao Senhor. Só que Deus, sabendo essa intenção, Samuel, mesmo homem, um profeta, que Deus fala que o amado por Deus, poderosíssimo, um homem respeitado às nações de Israel, ele caiu naquele conto, né, de Saul. E até então teve, no momento ali, uma paz. E novamente Saul ele desagrada a Deus. Jonatas ele mata o povo filisteu e Samuel disse que vamos comemorar o Senhor. Samuel disse para Saul esperar 7 dias, e Saul, com aquela angústia do povo pressionando, ele descumpriu mais uma vez a ordem de Deus, mais uma vez mostrando, vendo as circunstâncias humanas naquilo para... Na visão humana seria o mais correto, mas para Deus não. Então Deus, mais uma vez, o profeta, mesmo amando muito, se retira. Diz a Bíblia que o profeta Samuel clamou muito por Saul. E o próprio Deus fala com ele: por que clamas em por quem eu rejeitei? Então mostra que nosso Deus ele é misericordioso, mas quando a gente tem uma unção, quando a gente é escolhido por Deus, nos é mais cobrado, nos é mais exigido, né, irmãos? A vida de Saul, então, mostra que a desobediência pode acarretar, né? Esse homem, ele se transforma totalmente depois, sem a presença do Senhor. O Senhor retira o Espírito de Deus sobre a vida dele. Hoje nós temos o Espírito de Deus, hoje nós temos o nosso advogado, que a Bíblia diz, que é Jesus Cristo. Aleluia. Naquela época, um homem recebeu o Espírito Santo, ele tinha que ser muito especial. Aleluia. Hoje nós erramos